assim como Ele falou comigo. Uns usam tablet e outros caderno. Eu uso a tábua de Moisés. Não se assustem, não. O papel é grande, mas... Amém. A mensagem que eu vou trazer hoje, que eu vou falar hoje, Deus, Ele falou comigo há um tempo atrás. E ela fala muito sobre coragem e posicionamento. E eu quero pedir para você que está aqui, você que é da casa, você que não é, você que está visitando, abre o seu coração. Abre o seu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Não se ofenda, não justifique, não se justifique, mas peça ao Espírito Santo para mostrar para você, para dizer a você que Ele vai dizer, que Ele vai trazer ao seu coração a confirmação, assim como Ele falou comigo. A minha primeira reação foi essa. Eu meio que me senti ofendida, eu quis me justificar, mas o Espírito Santo me mostrou que eu estava errada e Ele estava certo. Não foi fácil de ouvir, mas Ele falou em amor e eu entendi e eu compreendi. E é essa mensagem que eu vou transmitir para vocês. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia e puder, abra lá em Marcos 5. Nós vamos ler um pequeno trecho, que é do 25 ao 34. Essa história, ela não é desconhecida, que eu vou ler aqui, ela é conhecida, você já deve ter lido ela várias vezes, deve ter escutado ela várias vezes, mas eu quero passar aqui para você com uma perspectiva diferente, assim como Ele falou comigo. Amém? Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de um fluxo de sangue e que tinha padecido muito com muitos médicos e gastado tudo o que possuía, ou seja, ela já não tinha mais esperança, ela já estava frustrada, sem nenhum proveito, antes piorado. Todos os gastos que ela havia feito, de nada tinha adiantado, ela não tinha melhorado, ela cada vez mais piorava. Ouvindo falar de Jesus, se atente a essa parte aqui. Ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar dele, ela ainda não conhecia ele. Veio por trás, entre a multidão, e tocou em suas vestes. Porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. Logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? Quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem te tocou? Era um alvoroço, muita gente. Então, era praticamente impossível que ninguém encostasse, ninguém esbarrasse, ninguém tocasse nele. Ele olhava em redor para ver quem fizera aquilo. Então, a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Esse texto, como eu já havia dito, muitos de nós conhecemos, nós lemos, né? Muitos de nós, às vezes,
encontramos alguma semelhança, nos identificamos com ele. Ele nos conta a história de uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, de uma doença. E essa mulher, ela não podia se misturar com o povo, ela tinha que ficar isolada. Ela era considerada impura. Se ela saísse no meio da multidão, se ela saísse do local onde ela tinha que ficar ali sozinha, ela poderia ser morta, ela poderia ser apedrejada. Então ela não podia se misturar com o povo de jeito nenhum. Então a vida dela era bem solitária. Mesmo assim, ela arriscou a própria vida dela. E você já parou para pensar por quê? E eu e você, será que nós teríamos essa mesma coragem de arriscar a nossa vida? Então, no meio de tanta gente, tocando e esbarrando em Jesus, esse trecho, ele fala somente da cura dela. Nós lemos aí do 25 ao 34, se você ler o texto inteiro, você vai ver, né, que Jesus ele estava a caminho para poder curar uma outra menina com 12 anos, né, que estava morta. Mas eu vou me ater só a esse pequeno trecho, a esse texto aqui, tá? Esse pedaço. Ela era a única que precisava de cura ali, naquele momento, com aquela multidão ao redor dele. Com certeza ela não era a única. Nós estamos aqui, talvez 30 pessoas, 20 pessoas. Se eu perguntar quem precisa de algo, quem precisa de uma cura, eu tenho certeza que quase todas nós vamos levantar a mão, porque todas nós precisamos de algo, todas nós buscamos algo. E então, com certeza, muitas pessoas ali ao redor precisavam e queriam a cura, algum tipo de cura, tanto quanto ela. E o que fez diferença então? O que fez com que Jesus notasse, sentisse ela ali? Foi o toque dela. Ainda que escondido, com medo, tímido, mas sincero e verdadeiro. Porque ela estava ali no meio da multidão, mas assim, ela não podia ser vista antes de chegar e tocar nele. Se ela fosse vista, se ela fosse percebida antes disso, ela poderia morrer. Então ela poderia nem conseguir chegar até ele. Então, com medo, com muita timidez, ela foi se esgueirando. Eu penso, a Bíblia não conta dessa forma, né? Mas a gente começa a imaginar como que deve ter sido. Então ela deve ter ali se esgueirado por meio do povo até chegar nele e tocar na orla do vestido dele, da roupa dele. E ela tocou com fé. Ela queria a cura. Enquanto os outros esbarravam em Jesus, ela tocou. E ela queria, por isso ela tocou. Os outros precisavam, né? E talvez se esbarravam entre um e outro para ver quem chegava primeiro ou quem conseguia chegar mais perto. Bastou um toque intencional, um toque proposital, verdadeiro, e ela não teve apenas a doença dela curada, mas ela foi reconhecida como filha. Ele deu identidade para ela e disse a ela que era pai dela. E isso é muito lindo, porque eu acho que ela não imaginava que ela pudesse ser amada, que ele fosse chamá-la de filha. Eu penso que talvez quando ela estava lá no cantinho dela, sem poder se misturar com ninguém, ela deve ter se sentido muito sozinha, muitas vezes muito triste, sem ninguém. Talvez ela não ouvia nada de bom. E quando ela tocou Jesus e quando ela se revelou a Jesus, que foi ela que tocou, então Jesus disse a ela, né, sua fé te curou, filha. E escute, ele não é indiferente ao toque escondido no secreto. Muitas das vezes a gente tá lá no nosso cantinho, quietinha, e às vezes a gente tá tímida naquele relacionamento com Jesus, a gente não sabe como falar, a gente não sabe como se expressar, a gente não sabe o que fazer, e aí você fala meio baixinho, será, Jesus, que é assim, é dessa forma que o Senhor vai me ouvir, é dessa forma que eu preciso me expressar, que eu tenho que me expressar? Então Jesus, ele não é
indiferente à sua timidez. Ele não é indiferente se você sabe ou se você não sabe. Ela tocou ele e dele saiu virtude, saiu poder e ela teve a cura. Foi um simples toque, não precisou de muito, não precisou de muita coisa. Foi um toque. Ainda que tímido e escondido, ele correspondeu. Ele atendeu. Ela o tocou secretamente e teve a cura. Judas o beijou publicamente, na frente de todo mundo, e o traiu. O toque foi no secreto. O beijo foi em público. Mas o coração foi revelado. Não importa aonde, de que forma, você busque Ele, você toque nele, você fale com Ele, se seja em público ou no secreto. A diferença que vai fazer é o seu coração, porque Ele vê o seu coração. E pensando aqui, você já tocou nele? Você tem tocado nele? Ou você tem apenas esbarrado com pressa? Ou você tem tocado, tem parado, tem tirado um pouco do seu tempo e tem ficado ali na presença dele? Ele sabia que ela precisava de algo. Ele sabia, porque Jesus, ele sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Ele te criou, ele te fez, ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que você quer, ele sabe os seus sonhos, as suas vontades. Então ele já sabia. Então ele sabia que ela precisava. E mesmo com medo de se expor, a coragem dela sobressaiu. Mas o que chamou a atenção e o que fez com que ele a curasse foi o tanto que ela queria. Ela queria mais do que tudo. Ela arriscou a vida dela. Ela queria. Ela queria. Ela queria mais do que precisava. Ela estava disposta a correr riscos. Quem quer não mede esforço, não vê obstáculo. Quem quer não desiste, persegue até conseguir e então alcança e desfruta. Mesmo com medo, ela foi em frente para alcançar o que queria, a cura. Quem quer vai além do básico. Quem quer quebra padrão. Quem quer faz o que nunca fez para alcançar aquilo que quer. Você é que nem eu, você é mulher. Falando aqui em papo de mulher, quando a gente quer uma coisa, a gente persegue até conseguir. Às vezes você quer uma roupa, às vezes você quer um móvel, o meu marido que o diga lá em casa. Às vezes você quer algo e você não descansa enquanto você não conseguir aquilo. Você não desiste. Por quê? Porque você quer. Às vezes você está com dificuldade, às vezes você não consegue, às vezes você não tem o dinheiro naquele momento para comprar aquilo, mas você insiste, você busca na sua mente oportunidades e condição para você alcançar aquilo que você quer. E então a mudança acontece. Quem quer faz. Quem quer não espera pelos outros. Quem quer dá um passo à frente. E a mudança vem. Não vem uma simples melhora, mas vem uma transformação. Quando você quer de verdade algo, quando você quer de verdade se aproximar de Deus, quando você quer de verdade se relacionar com Ele, há uma transformação na sua vida. Não é uma melhora que alguns olham e falam assim, não, esse é só fogo de palha, daqui a pouco tá do mesmo jeito, daqui a pouco ela volta a ser daquele jeito que era, daqui a pouco ela tá resmungando, daqui a pouco ela tá reclamando, daqui a pouco ela tá falando que, nossa, Deus não tá falando com ela, não tá vendo ela, não. Quem quer busca, quem quer persegue, até alcançar, e quando você alcança, há uma transformação na sua vida. Um exemplo, um pequeno exemplo, está lá no Velho Testamento, de quem precisava, vivia precisando, mas de fato não queria. Era o povo israelita. Você já deve ter lido a Bíblia. Você conhece a história do povo de Israel.
Sempre que eles procuravam Deus, era porque precisavam. Então, logo conseguiam aquilo que queriam, voltavam ao que era. Eles não tinham mudança. Porque se você ler lá a Bíblia, vira e mexe. Eles vão lá e pedem para Deus, faz isso, Deus faz aquilo, Deus, esse rei está judiando da gente, né, troca, tem misericórdia do seu povo. E aí Deus ia lá, socorria, livrava, né, Israel. E de repente o povo estava lá de novo, do mesmo jeito. Ou seja, eles tinham uma pequena melhora, mas não tinham uma mudança, uma transformação verdadeira. Não tinha uma mudança significativa. Tem um hino que eu gosto muito de ouvir, e ele se encaixa perfeitamente numa experiência que eu tive com Deus. Em setembro do ano passado. Talvez vocês já ouviram falar dela. É a Vitória que canta. Chama Canção do Céu. Que diz: eu ouvi uma canção do céu que dizia, filha, estou aqui. Que dizia, abre a porta, eu quero entrar. Eu não sei se você já ouviu algo da parte de Deus direcionado para você, Ele falando diretamente com você. Mas eu ouvi e eu vi. Eu tive uma experiência de fazer um jejum que eu não fazia dessa forma. Enfim, foram 3 dias de jejum. E nesse jejum o propósito era se conectar mais com Deus, era estar mais perto dele. E não foi fácil. 3 dias não é fácil. Mas o Espírito Santo, Ele te dá graça, Ele te dá força para você conseguir, porque sozinha a gente não consegue. E durante esses 3 dias, eu acho que foi no meu 2º dia, então quando dava a hora do almoço eu corria para o quarto e o Pedro ia lá esquentar a comida, para eu não sentir o cheiro. Falava, não vou ficar perto da tentação, eu não sou tão forte assim. E eu corria para o quarto e o Pedro esquentava a comida dele. E aí eu deitei na cama por alguns minutos, não foi nem meia hora. Então eu tirei um breve cochilo. E nesse breve cochilo é como se fosse um sonho, mas não é um sonho, porque você está acordado e você entende quando é diferente um sonho de algo que você está vendo e que parece uma realidade que vai vir, que vai acontecer. E nessa visão, eu vi várias mulheres num lugar, e eu estava neste lugar. E aí eu me via falando uma mensagem, e eu estava toda agitada, e eu corria de um lado para o outro, e falando, e querendo fazer com que elas entendessem, com que elas compreendessem aquilo. E aí, de repente, eu vi aquele monte de mulher vindo na frente, orando. E aí eu falei assim, uau, eu tenho que falar isso para elas. É isso. E aí, o Espírito Santo falou assim para mim, eu estou falando para você primeiro. É para você. Não é para elas agora, nesse momento. Mas é para você. E aí, o Espírito Santo falou, eu sei que você precisa. Eu sei que elas precisam de mim. Eu ouço elas. Eu vejo elas. Eu ouço elas me pedirem. Ele ouve você, Ele te vê. E Ele me disse, todos precisam de mim. Todos precisam. Eu vejo e ouço vocês. Eu falo com vocês. Eu direciono, eu alinho vocês. Mas vocês não permanecem na minha presença. Israel,
Vocês vêm na minha presença, mas não moram nela. Você vem quando precisa, mas logo você vai embora. Quando você tem aquilo que você quer de mim, logo você se distrai. Logo você sai da minha presença. E aí você volta quando você precisar novamente. Eu sou teu pai, eu estou aqui. E ele ainda me disse: vocês acham que querem a minha presença, até eu dizer o que fazer, até conhecer o preço. Vocês querem o que eu posso fazer por vocês, mas não querem me obedecer, não querem me agradar. Vocês querem ser agradados. Vocês querem que eu sacie as suas vontades, mas eu quero um relacionamento com vocês. E aí eu fiquei assim, nossa. O primeiro intuito foi dizer, não, eu quero. É claro que eu quero. Eu tô lá, eu oro, eu jejuo, eu leio, eu estudo. Eu quero. Mas aí com um jeitinho todo especial, com um jeitinho todo amoroso, o Espírito Santo, ele foi me falando, e ele foi me mostrando, e ele foi me fazendo ver, obrigada, e ele foi me fazendo ver que de fato, que verdadeiramente eu não queria ele como eu precisava querer. Eu precisava dele, mas eu não estava disposta a tudo. Eu não estava disposta a deixar tudo. Eu não estava disposta a obedecer. Eu não estava disposta a renunciar, porque eu tinha os meus sonhos, as minhas vontades que eu queria realizar. E muitos deles eu precisava da ajuda dele para isso. E aí eu falei, e na minha visão, quando eu vi aquele monte de mulher na frente, querendo Deus, buscando, pedindo por Deus, Deus, eu quero tua presença, Deus, eu quero morar na tua presença, Deus, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar contigo. E aí eu olhava para aquelas mulheres e eu falava assim, tá incoerente, assim, não pode, Deus, porque elas estão aqui, elas estão se derramando, elas estão se entregando. Como assim? Você está falando que não, que elas não querem? E eu falei, como não? Aí eu comecei a perguntar, então por quê? Por que que elas não rompem? Por que que nós não rompemos? Por que que não tem mudança de vida, de hábitos? Ficam em círculos. Arrastam correntes, ao ponto de que elas estão muitas vezes orando, estão jejuando, estão indo pro secreto, estão se humilhando, chorando. Por que que não acontece? Por que que não há um rompimento, o encontro, a transformação verdadeira? Elas vivem de melhoras, mas não são transformadas. E a resposta não foi fácil de ouvir, porque primeiro foi para mim, porque primeiro era eu ali. A resposta foi: vocês não querem. Querer é uma entrega, é sacrifício, é morte. Escute para Deus, eu só sirvo morta, eu não sirvo viva. Você também. Morta para os meus sonhos, para as minhas vontades, para os meus desejos, para os meus planos. E então, quando eu estiver morta para tudo isso, Ele me dá vida, vida que vem dEle, e tudo que é dEle é para Ele, não é para mim, não é para você, é para Ele. Há um propósito maior, que só vamos descobrir e entender se estivermos completamente nele. A entrega dói. Deixar o controle assusta a gente, porque você não sabe o que vai acontecer. Você tem que se render e é difícil. A gente se debate tanto.
Mas a gente precisa entender que nada do que Ele faz ou permite é para nos machucar, ao contrário. É para nos fazer mais parecidas com Ele. É para glorificar o nome dEle. E você conhece a história do cego Bartimeu? O cego de Jericó. Está lá em Marcos 10, do 46 ao 52. Depois, se você quiser ir lá e ler. Então, Jesus está passeando lá pelas ruas de Jericó. E tem um homem cego sentado no chão. E ele é o Bartimeu. Ele está sentado à beira do caminho, na mesma condição de sempre, cego e mendigo, do mesmo jeito de sempre, de todos os dias. Ele está lá, sentado à beira do caminho, quando Jesus está passando pelas ruas. Mas ele ouve que Jesus está passando, porque ele não vê, ele é cego. Mas em meio à multidão, em meio ao burburinho, ele ouve, então ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não repete Jesus, Jesus. Ele não aumenta a voz, mas ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama por Jesus, ele clama por misericórdia. Então ele grita com todo o desespero e verdade do seu coração, porque ele quer ser ouvido. Imagina quando junta muita gente, talvez muita gente falando e burburinho. Então ele precisou gritar para poder ser ouvido, para sobressair a voz dele ali no meio da multidão. E então Jesus escuta um único homem no meio da multidão. Você já pensou que coisa mais linda? Tanta gente falando, tanto barulho ao mesmo tempo. E ele talvez nem estava tão perto assim. Talvez ele estava mais longe. Mas o grito dele, o grito de um único homem, fez com que Jesus escutasse e prestasse atenção nele. O grito de desespero. E Jesus reconhece que aquele homem realmente quer. A chave aqui não é o fato dele precisar ser curado, mas querer ser curado. Então, você pode expressar com palavras, talvez até com ação, mas ele reconhece o desejo do seu coração. E tem uma parte muito linda nesse trecho, que quando Jesus ouve, ele tem conhecimento do sofrimento, Bartimeu, que Jesus sabe, assim como a mulher do fluxo de sangue Jesus sabia, Bartimeu ele também sabe. Então ele tem conhecimento sobre isso. E Jesus manda chamá-lo. Jesus, ele está caminhando, então ele ouve, ele escuta o grito de desespero, ele para e manda chamar Bartimeu. Ele não vai até Bartimeu. O homem era cego, ele tinha dificuldades, estava no meio da multidão, mas Jesus manda chamar. Como quem diz: você quer? Você realmente quer? Então vem até mim. Vem até mim, eu estou aqui. Se você quer, vem até mim. Eu estou aqui. Então, aquele homem, ele entendeu isso. Ele entendeu. Vem até mim, como se Jesus dissesse para ele: deixe sua condição de coitado, rejeitado, sofrido, cego. Eu sei que você tem dificuldade. Eu sei disso. Mas vem até mim. Se esforce. Vem até mim. Eu estou aqui esperando você. E quando Jesus te chama,
Você precisa ser rápida em responder. Aquele homem, ele entendeu. Ele entendeu. Então você lê lá no texto, né? Ele levanta. Ele joga a capa. Ele levanta, decidido, resolvido. Eu fico imaginando como que um cego levanta assim e, né? E vai sem saber se alguém vai ajudar ele até chegar lá ou não, porque todo mundo queria chegar perto. Mas ele levanta, decidido, resolvido, e ele joga a capa dele no chão. A capa aqui, queridas, fala da condição. Largar a capa revela quem quer e quem só precisa. O clamor daquele homem foi o toque em Jesus. Qual tem sido o seu? De que forma você tem tocado Ele? Você já tocou em Jesus? Ou você tem esbarrado nele? Você tem sido intencional, proposital? Antes mesmo de Bartimeu chegar até ele, Jesus sabia o que aquele homem buscava. Jesus sabia o que ele precisava. Ele era cego. Ele queria ver. Para nós nos parece óbvio. Ele tinha um problema, ele queria uma solução, uma cura. O toque promove cura, traz transformação e mudanças. E se você diz que está tocando, mas não está vendo resultado, é porque você está esbarrando. Você não está tocando nele. Você está apenas esbarrando e não tocando. Você não decidiu. Você acha que quer, você acredita que quer ele, mas no fundo você ainda não quer de verdade. Porque você não está disposta a pagar o preço. Você não está disposta a isso. Há uma grande diferença entre esbarrar e tocar em alguém. Esbarrar é acidental. Você está passando e com pressa ou devagar que seja e esbarra e tropeça. Opa, desculpa, perdão. Foi sem querer. Tocar é intencional. Você sabe o que está fazendo. Uma situação acontece quando você passa. Ao passar, a outra com uma finalidade. Uma pode ser áspera, a outra um suave carinho. Quem precisa, encosta, escora, esbarra. Quem quer, toca com propósito. Se eu tão somente tocar. Bartimeu estava pronto? Você acha que Bartimeu estava pronto? Você tá? Pergunte para você mesmo. E seja sincera ao responder para você. Tente ser sincera ao responder para você. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer verdades para nós mesmas. Na maioria das vezes a gente mente para a gente mesma. Mas peça ao Espírito Santo que Ele vai mostrar para você. Ele vai te falar. E a gente consegue mentir para a gente, consegue mentir para os outros. Mas a gente nunca vai conseguir mentir para Ele. Então não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Não minta para Ele. Não minta para você, achando que Ele vai acreditar na mentira que você está contando para você, porque Ele não vai. Ele conhece. Ele sabe. E você precisa estar preparada. Se você ainda não está, se prepare. Se prepare para tocar nele. Porque quando você tocar nele, você precisa estar preparada para aquilo que ele vai fazer. Quando você tocar com intenção, quando você tocar com verdade, você precisa estar preparada para o que ele vai fazer. Não vai ser uma simples melhora. Vai ser uma transformação. Deus, ele não te melhora.
Ele te transforma. Então esteja disposta às mudanças que Ele vai promover. Obedeça, não reclame, não murmure. Joga sua capa, irmã. Joga sua capa hoje. Não carregue mais ela, não acha que ela vai te proteger. Joga. Joga hoje, joga fora. Eu queria pedir que o louvor subisse. E eu queria deixar uma pergunta para você. Aonde você está sangrando? Qual é a cura que você está buscando? Ela é física, como a de Bartimeu? Ela é espiritual? Ela é no seu casamento? Ela é no seu relacionamento? Eu não sei, mas o que eu sei é que você precisa estar disposta a isso. Você precisa querer. Você precisa querer. Saia do campo da precisão. Ah, eu preciso disso, Jesus. Eu preciso daquilo, Senhor. Eu preciso. Não. Saia do campo do eu preciso e diga: eu quero. Eu quero, Jesus. Faça como Bartimeu. Grite com todas as suas forças para que Ele te ouça. E diga: eu quero, eu me submeto, eu me rendo, eu obedeço. Eu quero, eu quero. Eu estou disposta. Mas me ajude. Eu não consigo sozinha, mas eu quero. A mulher do fluxo de sangue, ela ouvia sobre os milagres de Jesus, mas ela não conhecia, não tinha vivido nenhuma experiência com Ele. Ainda assim ela creu, por isso recebeu. Quantas vezes eu e você ouvimos falar dEle, ouvimos falar do que Ele faz, de quem Ele é, e nós nunca fomos procurá-lo. A gente quer que Ele venha até nós, mas a gente não vai até Ele. A gente quer que Ele veja as nossas dificuldades, as nossas debilidades, o nosso sofrimento. E a gente quer que Ele olhe: ela está precisando, eu vou lá. Mas você não dá um passo e não vai em direção a Ele. Então, hoje é a pergunta que Ele fez para mim e que eu deixo para você. O que você quer? O que você quer? E o que você está disposta a fazer pelo que você quer? Porque não adianta só querer. Você pede, está em todas as filas de oração, é o crente 6 horas. 6 horas por mim, ora por mim, ora por mim. Você ora, você chora. E às vezes não acontece, a mudança não vem. Você não vê diferença. Ele está vendo você, Ele escuta você, Ele quer fazer, mas você não deixa. É você que não deixa. Você atrapalha porque você não se submete. Ou então, você desiste. Você desiste no meio do processo. E aí você volta lá para a fila de novo. Para a mesma fila dos 6 horas. Você volta para a mesma fila novamente. Você chora. Você pede as mesmas coisas. Não pule o processo. Enfrente ele. Você não está sozinha. Escute, eu não estou dizendo que
Você não pode vir aqui na frente todas as vezes que o pastor falar, ou todas as vezes que você sentir no seu coração, não é isso. Mas quando você vem aqui, quando você apresenta algo para Deus, quando você vem buscar algo, você precisa voltar levando esse algo, com a convicção de que esse algo foi feito, de que Ele fez na sua vida. Se você for embora e não levar e não crer, a semana que vem você vai estar aqui fazendo o mesmo pedido para Ele. E se você vier aqui e Ele te entregar algo e Ele te falar algo, e durante a semana você se distrair, você não obedecer, você não seguir, você vai se perder. E aí, quando for no outro domingo, no outro culto, você vai voltar e vai pedir a mesma coisa para Ele. E aí Ele vai olhar e dizer: eu estou querendo fazer, eu começo a fazer, mas você não quer se submeter, você não quer me obedecer. Então, nessa noite, Ele está chamando você. E Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Se Jesus chegasse aqui para você hoje e dissesse para você, em específico, não para todas, mas se Ele chegasse em cada um e dissesse: o que queres que eu te faça? Você saberia responder? Responda a Ele com convicção, com certeza, com verdade. Saiba o que você quer e seja rápida. Seja rápida em responder. Seja como o Bartimeu. Levante rapidamente, jogue fora sua capa, levante e responda para Ele: eu quero, é isso. Não demore, não se lamente, mesmo sabendo que aquilo que você está pedindo para Ele é difícil para você obedecer, é difícil para você. Mas ainda assim, você sempre vai ter Ele ajudando você. A sua resposta é uma decisão. Não volte atrás. Não desista quando as coisas ficarem difíceis, porque ela vai ficar. Mas depois ela vai melhorar. Saiba o que você quer. Diga a Ele, clame a Ele, toque nele. Alguns encontros que você terá com Deus vai exigir tudo de você. Vai exigir seu orgulho, sua arrogância, sua vida, seus sonhos, vontades e planos. Agora é só você e Ele. Ele sabe que você precisa, mas Ele deseja que você queira. Ele deseja que você queira. Ele sabe que você precisa. Não diga para Ele mais que você precisa, porque Ele sabe. Ele deseja que você queira. Ele deseja que você queira mais do que precisa. Deus está procurando quem quer e não somente quem precisa. Para ir além. Quem vai além é quem quer, não quem precisa. Quem precisa desiste no meio do caminho, para. Quem quer vai até o fim. Precisar é uma necessidade. Querer é uma vontade. A questão não é quem precisa mudar, e sim quem está disposto. E aí, você quer? Você quer? Responda para Ele. Responda para Ele se você quer. Ame o Senhor, seu Deus, com cada paixão do seu coração, com toda a energia do seu ser e com cada pensamento que está dentro de você. Diga a Ele com todas as suas forças: eu quero. Eu preciso, mas eu quero mais. Eu quero muito mais do que eu preciso. Eu tenho consciência de que eu preciso, mas eu quero. Ah, Jesus, nós queremos, Senhor,
Ajuda-nos, Pai. Mostra-nos, ó